É uma coisa estabelecida por Deus. Eu não participei dentro da sala da reunião, pelo menos não me parece, não tenho na memória assim, mas quando você esteve em São Paulo com o meu pai para conversar com o pastor Bergamin, após aquele momento, foi uma palavra dele, né, do pastor Bergamin. O Adonias é o pastor que vai substituir o pastor Aparecido. E é tão bom quando as coisas caminham dessa maneira. Tá? Também eu cito muito esse versículo de Romanos, quando a Bíblia diz assim, que não depende de quem quer, nem de quem corre. Então, o ministério não é uma questão assim, quem é mais esperto, quem corre mais, quem articula mais, quem é mais sábio, quem é mais amigo. Em algum momento, por alguma ação humana, as coisas podem acontecer dessa maneira. Mas um ministério abençoado por Deus, que tem a mão de Deus estendida sobre ele tem esse critério. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. E Deus usou de misericórdia com a tua vida, Deus. Vocês estão hoje com esse privilégio tão maravilhoso que é presidir uma igreja. É um privilégio e eu acredito assim também que só você sabe também do peso e das lutas que nesse último tempo você tem enfrentado. Eu me lembro que quando foram na cidade de Rio Grande da Serra orar pela minha vida, eu ajoelhei e o pastor orou, e quando ele terminou, ele me deu o microfone e disse assim, olha, estamos recebendo então o pastor presidente. Meus irmãos, foi como se tivesse vindo sobre eu me lembro da sensação, é como se tivesse vindo uma viga de concreto sobre minhas costas, assim, de peso, de responsabilidade. E eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, puxa vida, agora quem tem que decidir as coisas aqui sou eu. No sentido de estar presidindo, né? Lá em Botucatu, quando eu cheguei, aconteceu algumas coisas, os irmãos falavam assim comigo, mas você é o presidente. Eu falei, pois é, o problema é exatamente esse, entendeu? O problema é exatamente esse, que eu sou o presidente, eu não posso errar, né? O seu presidente, eu não posso sair, eu vou fazer assim, né? Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, você e sua família, e que você tenha um tempo próximo e abençoado aqui em nome de Jesus, amém? Eu queria deixar essa palavra de louvor a Deus pela sua vida. Também fico muito feliz de chegar aqui, encontrar nosso editor, o pastor Luiz Ander, né? Ali de Paulo Luz, superintendente também, querido da nossa igreja, da nossa denominação. Prazer revê-lo. E passa, né? Quando terminar a reunião, passe lá pelo nosso estande, veja lá os livros, tem várias coisas boas lá. O Luiz Ander faz em 10 vezes sem juros, né? Não dá não. Puxa vida. Então, vão lá ver como que ele faz, tá bem, irmãos? Mas passem lá. E também louvar a Deus, né, irmãos, pela vida do pastor Joel, nosso superintendente, pessoa assim que a gente tem uma vivência de muitos anos. Para os irmãos ter uma ideia, quando eu conheci o presbítero Joel, o Francisco, o pastor Francisco, ainda era o Chiquinho, né? Imagina, fica de pé aí, Francisco. Ele era o Chiquinho, irmãos, na época. Olha lá para o lado dos irmãos, ele era o Chiquinho na época que eu conheci o Joel, porque o pai dele lá da cidade, né, era o Chicão, né, o nosso irmão presbítero Francisco, e ele era o Chiquinho, filho do nosso irmão Chicão. E ele cresceu, está aqui hoje como pastor. Então eu conheço o pastor Joel, né, há muitos anos. Nesses últimos anos a gente tem tido o privilégio de trabalhar junto, agora um pouco mais distante, eles estão aqui em Avaré, mas o pastor Joel, eu falo sobre o pastor Joel, irmãos, assim, eu não vou falar nenhuma novidade. O pastor Joel, eu nunca enxerguei nele assim um fenômeno. Eu acredito assim, de todo o tempo que a gente trabalha junto, quantas vezes eu já te convidei para pregar na igreja, Joel, assim, que eu dirijo? Pouquíssimas vezes, né? Dar um estudo, alguma coisa assim, porque eu nunca enxerguei no pastor Joel. O Joel é um baita pregador, acho ele um homem muito inteligente, muito bem formado.
Agora, uma coisa que eu sempre reparei no pastor Joel, irmãos, desde quando eu conheci, tudo que ele coloca a mão para fazer, Deus abençoa. Tá? Tudo que ele coloca a mão para fazer, Deus abençoa. Os nossos colegas, a gente tinha esse brincadeira quando a gente era mais novo, né? A gente fala assim, nossa, o Joel é chato demais, né? Mas o Joel é abençoado. A gente sempre falava assim, eu estou brincando, é uma coisa de verdade. O pastor Joel sempre teve um jeito assim mais fechado, mas todas as coisas que a gente viu o pastor Joel colocar a mão para fazer, Deus o abençoa. É só você ir lá na igreja de Avaré e ver se o que eu estou falando é verdade ou não. É só os irmãos lá, dar uma olhada na igreja de Avaré e ver se Deus tem abençoado ou não. Ó, estou olhando aqui, estou só gastando um pouquinho aqui, tá? Mas eu vim para a reunião aqui hoje pensando, nossa, como vai ser a reunião em Avaré? Eu confesso para você, pastor Joel, estou absolutamente surpreso. Uma reunião muito abençoada, né? De conteúdo e de presença, né? Uma boa presente aqui. Então, Deus seja louvado pela sua vida, pela vida da irmã Manelli, e que o Senhor te prospere muito aqui nessa região, em nome de Jesus. Que Ele continue abençoando aquilo que você põe em mão para a glória do nome dele. Amém, queridos? Duas coisas só para o pessoal de Avaré, assim, para falar de Botucatu. Primeiro, assim, né? Nós tivemos todo um trabalhado com o Botucatu, que durante os anos, nós tivemos quase todos os anos apresentando 2, 3 candidatos para a área pastoral. Esse ano, nós não apresentamos nenhum. E a resposta básica é essa, irmãos. É assim, você vê que o pastor Joel está trabalhando na organização de Avaré. E ele sentiu essa necessidade de apresentar os pastores. Dentro da nossa necessidade de Botucatu, nós viemos apresentando os irmãos. E nesse último ano, não me veio assim ao coração nenhum nome, nenhuma pessoa. Então não adianta eu chegar, vamos manter a escrita, né? Vamos apresentar. Não tem isso, né, irmãos? Quando Deus dirigir, a gente apresenta, tendo irmãos, com tranquilidade. E sempre que me avisa, eu procuro falar. O nosso irmão, o presbítero Regis, ele não está presente aqui hoje, a irmã Adelaide está, mas o Regis me avisou, me mandou uma mensagem, dizendo que não estava bem de saúde, né? Tinha tido uma dificuldade que não poderia estar hoje, tá, pastor? Eu estou justificando. Se mais alguém lá de Botucatu faltou, não me deu um toque não, mas o Regis, ele me avisou. Tá bom, queridos? Irmãos, queria pedir os irmãos para abrir a Bíblia junto comigo, no livro de Mateus, no capítulo 26, e no versículo de número 36, que fala sobre o momento de Jesus no Getsemane. E a gente, né, irmãos, a gente gosta muito assim de aprender com Jesus andando sobre as águas, a gente gosta de aprender com Jesus expulsando os demônios, curando os enfermos, mas o nosso Jesus também, ele foi para o Getsemane, né? Também teve esse momento extremamente tenso na sua vida. E o texto diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, é interessante ouvir essa frase, né, irmãos, da boca de Jesus. Bom, pode ficar direitinho então, é uma boa parte dos irmãos ficaram de pé e outra está sentada, então vamos ficar todos de pé, tá? O que Jesus disse, irmãos? A minha alma está cheia de tristeza até a noite. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos,
achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, indo outra vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou Jesus aos seus discípulos e lhes disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me traga. Amém. Podem se sentar, meus irmãos e irmãs. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela tem uma temática, uma mensagem. A Bíblia não é um livro escrito para provar a existência de Deus, né? Deus existe por isso, foi feitas as contas, e isso diz que Deus existe, isso mostra que Deus existe. Não, a Bíblia, ela não se preocupa em apresentar provas da existência de Deus. Ela começa declarando a existência de Deus. Ela é um livro de Deus, então ela não é um livro para, vamos dizer assim, explicar Deus. Ela chega e diz que Deus é o Criador dos céus e da terra e manifesta, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia então começa a detalhar como Deus estabeleceu todas as coisas, como que esses seres que estão sobre a face da terra, os homens, como que eles se afastaram de Deus, e isso traz para a gente o entendimento bíblico das convulsões que existem no mundo hoje, por que elas acontecem, e a gente sabe que é em decorrência do pecado, do afastamento de Deus. E a Bíblia então, ela discorre nas suas páginas, como o pastor Lisandro acabou de mostrar aqui, um plano, que é um plano da salvação, né? Então, é uma promessa que Deus faz após a queda do homem, e que o Espírito Santo vem trabalhando ali nas entrelinhas e seguindo aquela trilha, né, da salvação, de como ela vai se processando, as profecias sobre profecias, até o dia em que o João Batista, né, olha para aquele homem que está vindo na sua direção e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele é, vamos dizer assim, ele é a coroa, né, desse plano de Deus. Ele se fosse, vamos dizer assim, uma peça teatral dentro do plano da salvação, Jesus ali, a manifestação de Jesus, demonstraria que o plano da salvação, ele estava chegando nos seus finalmente, né? E aí nós temos os 3 últimos anos, 3 anos e meio da vida de Jesus, e a sua morte, a sua ressurreição. A Bíblia então fala no livro de Atos, para frente, sobre a história da igreja, e nós vemos lá então uma revelação de Jesus a João no Apocalipse, no livro de Apocalipse, fechando então essa história. Então, o papel principal da Bíblia é aquilo que ela mesma diz de si. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, né? Ela mostra para a gente o pensamento de Deus sobre o ser humano, a salvação, enfim. E aí, nós vamos encontrar na Bíblia, nessa jornada que ela tem
nesse caminho reto para nos mostrar a salvação, nós vamos encontrando isso, porque é um livro que mostra também como que Deus se relaciona com os seres humanos, como que Deus foi desenvolvendo esse plano, desenvolvendo essa jornada, essa caminhada, e obviamente que nessa jornada Deus não erra, e quem estava debaixo de um momento de inspiração, de direção do Espírito de Deus, também não erraram naquilo que falaram, como se posicionaram. Erraram quando? Quando não estavam na direção de Deus, quando não estavam na direção do Senhor. Então, as coisas que Davi escreve, as coisas que Salomão escreve, que os profetas escrevem, eles não escrevem porque eles são espertos, porque eles são inteligentes, ou as coisas que eles escolheram, vou escrever isso aqui. Não, eles escrevem as coisas que o Espírito Santo mandou a eles escrever, os registros sagrados que abençoam a vida da gente. E a Bíblia também, ela mostra como que em vários momentos os homens, mesmo sendo homens de Deus, mulheres de Deus, eles falharam por em algum momento estarem fora da vontade de Deus, fora do querer de Deus. Então nós vamos encontrar na Bíblia também preceitos, orientações, pensamentos, coisas para nós estarmos incutindo ela na mente, no coração da gente, e elas estarem de alguma maneira modelando a nossa vida, de maneira que nós vamos reagir. Não é aquela coisa assim, né? Acontece alguma coisa comigo, com você, aí a gente pensa assim, nossa, deixa eu folhear aqui rapidinho para me ver como que a Bíblia fala para mim agir. Nossa, não, o desejo da Bíblia é que num momento ela esteja tão em nós, não é isso que Jesus fala? Se vocês estiverem em mim, eu estiver em vocês, as minhas palavras estiverem em vocês, ou seja, Jesus ele quer uma relação aonde quando a nossa boca abrir, não seja uma surpresa aparecer na nossa boca os princípios da palavra de Deus. Pelo contrário, quando a nossa boca abrir, manifestar aquilo que está em nós. Não é que diz Colossenses 3,16? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. É aquela coisa de estar encharcado pela Bíblia, e aí quando eu falo, quando eu penso, quando eu reajo, eu estou reagindo de acordo com as Escrituras. Ou, quando eu reagir fora das Escrituras, de imediato eu perceba, nossa, que tristeza, eu agi fora da Bíblia, eu fui indelicado, eu fui grosseiro, enfim. Essa semana eu estive pensando bastante sobre isso, irmãos, sobre a questão de como Deus é gentil. Não é gentil no sentido das nações gentil no sentido de gentileza. Eu acho engraçado que muitas vezes as pessoas que dizem que são usadas por Deus, ou talvez até são, elas só se preocupam com um aspecto da manifestação de Deus, que é o aspecto poderoso, poder. Você percebe nas Escrituras que Deus, Ele é poderoso. Mas eu estava olhando essa semana, irmãos, vocês repararam na Bíblia como que Deus também é de uma delicadeza, de uma fineza para lidar com as pessoas, de uma sensibilidade, de uma paciência. Então você percebe um Elias na caverna, amargurado, aquela dificuldade toda, e Deus não chega lá gritando com o camarada, ô seu obreiro frouxo, mole, o que você está fazendo aí? Não, o Senhor nem chega no vento, na tempestade, nem chega naquela agitação toda, chega numa voz calma e suave, e que pergunta para ele, Elias, o que você está fazendo ali? O Deus que, quando Adão erra, ele não desce com uma chama de fogo, já lambendo o Éden, destruindo, não. Ele chega com a mesma voz
que acredito que o fato dele chegar com a mesma voz deve ter causado uma vergonha absurda no Adão. E Adão está escondido, e Deus não mudou nada. Esse tipo percebe a delicadeza de Deus no trato, na forma de se relacionar. Eu estou falando aqui com obreiros, líderes, pessoas que dirigem, que falam com os outros, que dirigem igreja. E às vezes eu fico pensando nisso, né, irmãos? Como que às vezes o fato da pessoa estar exercendo a autoridade em nome de Deus transforma ela numa pessoa que olha para os liderados quase como que, olha, eu sou o chefe deles, eu estou aqui para mandar, eu estou aqui. A gente já até ouviu história de pastor que falou, ó, te coloquei lá para mandar, te coloquei lá para ser mandado, não, tal. Então você fica olhando assim, você fala, meu Deus, mas será que é essa a maneira de Deus agir? Porque você olha para as escrituras, é óbvio que a Bíblia fala que Deus é sério, que Deus é fogo consumidor, que Deus é poderoso, que Deus... Mas parece que às vezes as pessoas elas querem incorporar só esse lado de Deus. E não querem às vezes olhar como que Deus também é gentil nas suas tratativas. É amoroso. A Bíblia chega a dizer que o nosso Deus é um Deus que não quebra a cana que já está trilhada. Ele não apaga o pavio que já está fumegante. Ele não tem por hábito chegar na vida das pessoas dizendo assim, olha, cheguei para finalizar, cheguei para acabar, cheguei para terminar essa história. Muitas vezes na Bíblia nós percebemos que a chegada verdadeira de Deus acabou resultando, foi num processo de restauração, aonde humanamente não havia mais esperança, não havia mais o que fazer, mas ele chegou lá e restaurou a situação. Então, às vezes eu tive pensando essa semana sobre isso, e olhando no Antigo Testamento, por exemplo, como que Deus, ele, uma das jornadas mais profundas que tem no Antigo Testamento é a jornada de Deus com Abraão. Como que Deus, num determinado momento, nem anotei o versículo aqui, mas ele chega e ele diz, ele dando testemunho, e eu acho fantástico isso, né? Ele dando testemunho, não é o Abraão chega, porque você fala assim, irmãos, é muito cômodo para mim chegar aqui, sem ele para dar um sorriso e tal, eu chegar aqui e falar para os irmãos, eu sou amigo do pastor Bergamino. Eu acho isso assim de uma indelicadeza extrema. Porque o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo me sobressair sobre os irmãos, estou querendo mostrar que eu sou da chefia e tal. Agora, se um dia, como já aconteceu, o pastor Bergamino vem aqui na região, ou vai em alguma igreja, e aí ele diz assim, olha, eu trabalho junto com o pastor Orlando há tanto tempo, e com o passar dos anos nós nos tornamos amigos, puxa, eu me sinto extremamente honrado, porque ele está dizendo. Agora eu ficar falando, fulano é meu amigo, fulano é meu amigo, tá, às vezes parece que eu estou querendo demonstrar influência, poder. E o que eu acho fantástico da Bíblia, não é que Abraão, você não tem texto na Bíblia onde Abraão diz que ele é amigo de Deus, mas você tem texto na Bíblia onde Deus está falando com as outras pessoas e dizendo, olha, Israel, descendência do meu amigo Abraão. Imagina que título maravilhoso você receber Deus falando, fulano é meu amigo, fulano é meu amigo, eu gosto dele, né? E aí você vai para o Novo Testamento, no Evangelho de João, né, no capítulo 15, se eu não estou enganado, é o versículo 16, né, que Jesus diz para os seus discípulos que ele não iria chamá-los mais de servos. É isso mesmo? Não, não é não. Olha como diz o
Como diz um amigo meu, eu errei, uma raridade. Mas no Evangelho de João, qualquer 16, tá vendo? Meu amigo que não é, cara. João 16, como é, pastor João? João 16, 15. Não é também não, é por aqui, é nesse pedaço aqui, tá? É João 15, 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Vocês reparam que uma das coisas engraçadas que eu vejo na área ministerial é que muitas vezes o pastor ou a pessoa que é usada por Deus, que tem lá um dom, uma capacitação, ela gosta de manter um segredo sobre as coisas. Eu não gosto de me abrir muito, eu não gosto de falar muito, eu não gosto de falar. Jesus, ele fala aqui, olha, eu não estou nem aí. Tudo que eu recebi do meu Pai, eu estou compartilhando com vocês. Vocês são meus amigos. Eu acho interessante, irmão, você reparou o privilégio da gente, pastor? Jesus, ele compartilha com a gente o poder dele, o nome dele, a unção dele. O Espírito Santo que está sobre a gente não é falso, não é fake, é o mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Jesus. Ele dá para a gente o privilégio de administrar as finanças da igreja dele, de cuidar das ovelhas dele. Ele disse que nós vamos prestar contas, mas ele não entrega a igreja assim. Você teve algum dia, pastor Joel, que você chegou na porta da igreja, Jesus estava assim te olhando, falando: Joel, estou de olho em você para ver o que você vai estar fazendo hoje, hein? Ou algum irmão aqui que você estava pregando, aí de repente Jesus estava no canto do culto e olhou para você e falou: que pregaçãozinha ruimzinha essa que você arrumou hoje, meu amigo? Não orou, não jejuou, não. Agora fica aí com esse papo de que é Deus que está te usando. Não tem isso. Jesus, ele entrega, ele compartilha a igreja com a gente, com as lideranças. E ele não tem uma tratativa com a gente. Eu acho isso interessante demais, como que Deus, ele é gentil, né? Ele compartilha as coisas, e ele é tão gentil, que ele é divino, ele é o Todo-Poderoso, ele é eterno, ele é altíssimo, mas ele se limitou a um corpo físico. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, e ele podia, eu estava dizendo para um grupo de irmãos hoje de manhã, que Deus podia todos os dias pela manhã aparecer no céu dizendo: olha, eu sou Deus, estas são as ordens do dia, e desaparecer, e no final do dia, para se relacionar conosco, ele aparecer de novo. Mas não foi esse o jeito que ele escolheu. A Bíblia diz que ele se fez carne, que ele se tornou um de nós, que ele andou conosco, que ele caminhou conosco, e que quando nós oramos hoje, nós não temos alguém lá no céu impassível, indiferente, mas a Bíblia diz que nós temos um que sabe todas as coisas que nós passamos. Então ele é gentil, ele não é um tirano só preocupado em arrancar da gente o melhor, o mais poderoso que a gente tem, porque ele sabe que poderoso é ele, grande é ele, glorioso é ele, mas que nós estamos cercados de debilidades, de deficiências, de lutas. E como ele é gentil conosco, né, irmãos? Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós ficamos aquém. Eu já fui para casa várias vezes dentro do carro, comentando com a Solange, falando com tristeza o que eu preguei hoje. Embora triste, porque embora eu tivesse pregado, mas eu achei que não foi bom, não caminhou, não fluiu. Acho que eu fiquei aquém do que Deus
queria, acho que os irmãos não receberam, não vi uma alegria nos irmãos, enfim. E eu vim para casa, irmãos, assim, me sentindo derrotado. E quando eu cheguei em casa, não tinha uma carta de demissão em cima da mesa dizendo: você está reprovado, você não vai pegar mais não. Pelo contrário, durante a semana, esse Deus gentil, bondoso, misericordioso, Ele vai trabalhando comigo, Ele vai trabalhando com você, Ele vai mostrando que nós dependemos dEle. E aí chega no outro domingo, você está lá no culto de novo, animado, avivado, desejoso de abençoar o povo dEle. Mas isso acontece porque Ele é um Deus cheio de gentileza, sabe, de carinho com a gente, de bondade com a gente. Então, eu tenho reparado assim, sabe, irmãos, que às vezes os pastores, os líderes, eu me coloco no meio, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com iguais. A gente gosta de lidar com subalterno, com gente que a gente manda. Quanto que a gente fala que um obreiro é bom demais? Nossa, tudo que eu mando ele fazer, ele faz. Tá. Agora é engraçado que o critério de Deus não é chamar os outros, né? Embora a Bíblia diga, e esse é um sentimento nosso, nós somos servos, mas Deus, Ele olha para o Abraão e diz que o Abraão é seu amigo, Ele olha para o Davi e diz que Davi é o homem segundo o coração dele. Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, vocês são meus amigos. Embora você perceba ali que tem discípulo que vai cair, tem discípulo que vai criar dificuldades. Eu tenho reparado isso, irmãos, que uma das coisas que nós precisamos na área do ministério é trabalhar para que as pessoas que estão ao nosso redor vivam um clima de amizade. A igreja é um lugar onde as pessoas deveriam procurar ser amigas. É horrível na vida da igreja, na caminhada da igreja, quando você percebe aquele clima, sabe, de puxar tapete, de passar para trás, enfim, de coisas que acontecem com a gente, no meio da gente, que fica assim, muito ruim as coisas, e como é importante, às vezes, eu estava compartilhando isso na quinta-feira na nossa igreja lá, acredito que uma das coisas que mais dói no coração pastoral, mais dói, porque se eu perguntar: pastor Dorias, você tem partido aqui dentro dessa igreja? Você tem partido em Avaré? Eu tenho partido em Botucatu? Se eu perguntar para qualquer dirigente de congregação aqui, os irmãos: você tem partido? Não, a gente ama todo mundo que está na congregação. Então, quando alguém chega para a gente e levanta uma questão sobre um outro irmão, dizendo: eu não gosto dele por isso, às vezes a pessoa acha que ela está te fazendo um bem, que ela está ganhando moral com você por não gostar daquele outro, mas às vezes aquilo é o que mais decepciona a gente, porque se tem uma coisa que um pastor gosta, é quando ele percebe as coisas da Bíblia fluindo no meio da igreja. Você quer ver um pastor alegre? É quando ele faz um jantar, um café na igreja, um momento na igreja. Eu fico mais alegre com esses momentos do que o Pentecoste, porque a igreja de Corinto, já disse para os irmãos, ela era absolutamente pentecostal, mas ela era dividida, cheia de problemas, cheia de dificuldade, cheia de lutas, e a gente percebe o seguinte: é tão bom quando você faz, por exemplo, vamos fazer um jantar com os casais da igreja, aí todo mundo, vamos participar, eu vou estar junto, aí você chega assim, né, o pastor, eu não sei se os irmãos se alegram com isso, mas eu fico numa alegria quando eu chego lá no canto assim, e dou uma olhada, e vejo aquele povo todo batendo papo, as crianças correndo, brincando, umas abraçadas com a outra, aí eles querem tirar uma foto junto, tal. Aí você olha e fala: meu Deus, isso aqui é céu, que coisa maravilhosa, que coisa boa. E esse clima, nós como pastores e líderes,
nós somos assim, bem responsáveis. Pode olhar para cá, irmãos. Pronto, pode olhar para cá. Nós somos responsáveis por esse bom clima dentro da igreja. Aliás, não é só os pastores e dirigentes que são responsáveis, os obreiros que estão aqui são responsáveis. Eu já disse para os irmãos, cada obreiro que está aqui nessa noite, seria bom você sair daqui não com um balde de gasolina na sua mão. Seria bom você sair daqui, porque tocar fogo, está cheio de gente querendo tocar fogo, mas não se importa muito com o tipo de fogo que pega, não. Agora, nós precisamos sair com um balde de água na mão, sabe? Porque às vezes tem fogos estranhos que começam a arder no meio da igreja, e se você for um bom obreiro com um balde d'água na mão, você vai apagar aquele fogo ruim e vai preservar o clima bom na igreja do Senhor Jesus. O clima da amizade. Você deve estar olhando, o pastor está demorando para entrar no texto aqui, né? Mas ó, a Bíblia fala lá no livro de Provérbios, parece que é o capítulo 6, né? De 6 coisas que Deus detesta: pés que se apressam a correr para o mal, olhos altivos, 6 coisas. E diz lá que a 7ª Ele abomina. Então diga assim comigo: Deus, que é o Deus que gosta das amizades, o Deus que é amigo de Abraão, o Jesus que é amigo dos discípulos, disse com clareza que Ele abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Ele abomina. Então, vocês vejam, aí eu falando sobre esse texto aqui, eu fiquei assim, pensando bastante nesse texto essa semana, porque olha os amigos de Jesus. Você vê que às vezes a gente quer assim, eu quero ter amigo ministerial, mas quem são os meus amigos? Não, eu sou um cara certo, eu não estou dizendo que você tem que andar com um camarada da vida torta, atrapalhada, não é isso não, mas é que às vezes, irmãos, nós pegamos as pessoas que estão ao nosso redor e nós queremos que elas alcancem um padrão de agradar a quem? Não é necessariamente que elas alcancem um padrão de agradar a Deus. A gente quer às vezes que elas alcancem um padrão de agradar a gente, de me ser favorável, de me ser uma pessoa que eu fico feliz com ela, que eu fico satisfeito com ela. Mas eu tenho reparado isso, assim, que tem obreiros, tem colegas do ministério, tem amigos, que a questão deles é mais, está perto da gente, está próximo mesmo. Eu fico olhando assim, qual a expectativa que Jesus tinha sobre esses 3 irmãos aqui? Ele chega, chama eles para Getsemane, e a Bíblia Sagrada diz que ele fala com eles com toda clareza: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui, eu vou ali orar. E não deu 1 hora, ele voltou, eles estavam dormindo. Aí o que Jesus fez? Vocês 3 estão dormindo, vocês vão lá, fica lá junto com os outros 9 que estão lá, ou Judas já não estava, estava indo buscar o pessoal, então fica junto com os lá e manda outros 3 para o lugar de vocês. Foi isso que Jesus fez? Não, Jesus falou com eles: se vocês puderam vigiar 1 hora, e se retirou, e orou de novo, e orou de novo, e orou de novo. E por fim, ele olha para eles e fala: não, agora vocês podem dormir, descansar, porque o que tinha que acontecer já está acontecendo. Então eu fiquei olhando para esse texto assim, e eu fiquei pensando: puxa, que gentileza, mesmo no momento de adversidade, de luta,
de um pavor que estava vindo para Jesus, que os teólogos nem conseguem explicar que cálice era esse, do que Jesus estava pedindo para Deus livrá-lo, se Deus ouviu, se Deus não ouviu, se Deus consolou. Você lê uma série de comentários sobre esse texto e tem todo tipo de argumentação, e como tem o teólogo que gostaria de chegar e dar uma palavra definitiva sobre esse texto, dizer, não, Jesus estava falando sobre isso, mas não tem. Você vê lá nos escritos, não pode ser, entende-se geralmente que ele estava falando disso. Ou seja, é uma coisa que, e é isso que às vezes nós, como líderes, precisamos entender, que tem coisas que, embora tenham pessoas ao nosso lado, elas não vão compreender o momento que a gente está vivendo, elas não vão participar da tristeza que a gente está vivendo, elas não vão participar da angústia que a gente está vivendo, e nós não temos o direito de sair culpando a igreja do Senhor por aquilo que é nosso, por um cálice que é nosso. Porque uma coisa interessante que eu estava vendo nesse texto é que Jesus, embora ele dê uma orientação para os discípulos, mas ele não joga nenhuma culpa em cima deles, nenhuma cobrança em cima deles. A perspectiva dele é que eles cuidem deles mesmo, pela tentação, pela dificuldade, pela luta. É um momento de lição para eles, mas Jesus sabia que aquele cálice, aquela situação, era ele que tinha que enfrentar. E às vezes eu acho engraçado quando tem obreiro, quando tem dirigente, quando tem líder de departamento, que ele quer transmitir para os liderados o cálice que é seu, o cálice que é você que tem que beber, a vontade de Deus que é você que tem que lidar com ela. Não são os discípulos, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é nenhum deles que vai receber o nome que é sobre todo nome, não é nenhum deles que tem um dedo apontado dizendo você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus não discute, não briga, não tem nenhuma dificuldade com seus discípulos, porque ele sabe que aquele cálice é dele. Então não há briga com a minha equipe. Quem pode resolver a minha questão, quem pode me ouvir é o Senhor, é Deus. Então ele vai e fala com os discípulos, ele conversa com os discípulos, mas ele não tenta resolver nada com os discípulos, ele sempre se volta para o lugar onde pode se resolver todas as coisas, que é aos pés do Deus Todo-Poderoso, que é com Ele. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes pastores, líderes transtornam a igreja porque gostam de cobrar das suas equipes coisas que não são da responsabilidade da equipe. Eu me lembro assim que até um determinado momento da minha vida, irmãos, eu tinha curado, assim, sabe, achar que as coisas da igreja não caminhavam, tá? Porque os obreiros, a equipe, isso, aquilo, eu sempre achava que os outros eram culpados. E tem pessoas que elas são assim, não são? Elas acham que o ministério delas não caminha por causa do pastor, o ministério delas não caminha porque ela está na igreja tal, porque eu estou no bairro tal, porque eu estou no lugar tal. E a gente olha na Bíblia, né? A Bíblia Sagrada dizendo: bem seriam que tudo pode, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. A gente encontra na Bíblia a Bíblia dizendo que o homem que tem no coração os caminhos aplanados, quando ele passa pelo vale ressequido, aquele lugar começa a se transformar num lugar de fontes, num lugar abençoado. Mas às vezes é mais fácil a gente cometer essas indelicadezas, né, de transferir para as pessoas, de transferir, se eu tivesse uma equipe melhor,
Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas dizendo assim: puxa, aquele obreiro que você tem lá, se eu tivesse um obreiro daquele, Joel, nossa, o meu trabalho aqui andava. Na verdade era perigoso a gente pegar aquele obreiro e estragar ele. Talvez ele está andando, está crescendo, está desenvolvendo, é exatamente pelo jeito que ele é tratado lá onde ele está congregando. Mas se ele estivesse comigo, pode ser que ele não estava caminhando, não estava abençoado. Então, eu tive pensando bastante essa semana, sabe, irmão, sobre como nós precisamos aprender com Deus essas questões de lidar melhor com as lutas da vida da gente, de lidar melhor, sabe, nas tratativas que nós precisamos ter com as pessoas que trabalham ao nosso redor. Entender que não é todo mundo que bebe o mesmo cálice que a gente bebe, não é todo mundo que tem as mesmas responsabilidades que a gente tem, não é todo mundo que tem o chamado que a gente tem, que tem as oportunidades que a gente tem. Porque às vezes você chegar e encontrar as pessoas dormindo, batidas, cansadas, faz parte das relações humanas, faz parte da vida, mas nem por isso, aquelas pessoas se tornaram inúteis. É um homem fraco, é um cara que não ora, não consegue, porque às vezes esse texto não é usado para isso, para criticar os outros e falar, tá vendo? Fulano não consegue nem uma hora, mas você olha, esse texto aqui eu falo, vocês podem reparar, depois desse texto, dormir ficou pouco. Porque depois desse texto, Pedro, que estava dormindo, negou a Jesus. Depois desse texto, todos morreram, todos sumiram, deixaram Jesus. E aí quando Jesus ressuscita, ele volta dizendo: vou mudar toda a minha equipe, vou mudar toda a minha turma. Fracassaram, não, ele volta com a gentileza de sempre. Vai lá e falem com meus discípulos que me encontrem, eu estou indo adiante deles para Galileia, e digam para Pedro também, aquele camarada que me legou, diga que ele é da minha equipe, que eu conto com ele, que ele é meu amigo, que a aliança que eu fiz com ele não é uma coisa que se desfaz em meia hora, por uma dificuldade, por uma luta, não, ele é meu amigo, e eu estou com ele até o fim. Aleluia, eu fico admirado, irmãos. Tem se tornado uma das coisas vergonhosas dos nossos dias. Vergonhosas, vocês imaginam? Eu digo aqui para os irmãos, olha, eu trabalho há 25 anos como pastor Bergamin. Os irmãos sabem da confiança que o pastor tem na gente, da caminhada que a gente tem junto e tal, e outros irmãos que a gente tem aqui. Aí daqui a pouco eu chego aqui com os irmãos, ou aqui na região, ou num lugar aqui, e planto lá uma igreja e digo para os irmãos: não, é um ministério novo que Deus me deu, uma visão. Isso é o quê? Isso é um bando de traíra, irmãos, de traíra, de camaradas que estavam no meio, mas nunca foram amigos, nunca entenderam o sentido do Evangelho. Gente que às vezes está no meio só esperando uma oportunidade, ou gente que está no meio só articulando, já tem o nome da igreja, já tem, sabe, as ideias, já estão tudo lá na mente. É camarada que não dorme pensando assim: meu Deus, como é que está o meu irmão, como é que está a minha liderança. Não é camarada que dorme, que dobra o joelho na beira da cama e diz assim: estou orando pelo meu pastor, estou orando pela minha liderança. Não, é camarada que ele está articulando. Tanto é que quando eles dão o brado, vai 200, vai 300, vai 400. Por que vai? É porque eles são maravilhosos e todo mundo enxergou isso. Não! É porque já vinha na trairagem há tempos, já vinha articulando há tempo. E ele não deu brado de última hora, não. Ele deu brado quando estava tudo pronto, quando estava tudo articuladinho,
E quantas vezes a gente já viu isso acontecendo, né? E aí depois, daqui a um tempo, a pessoa está lá no púlpito dizendo, não, porque nós precisamos andar em comunhão, porque nós precisamos, porque eu fico olhando e falo, gente, como que a pessoa é cara de pau desse jeito? Traiu, passou para trás. Porque eu sempre falo o seguinte, se eu não quero mais trabalhar com o pastor Bergamin, então assim, olha, eu chego para o Brasil para Cristo e falo só, Brasil para Cristo, está aqui, obrigado, para mim não serve mais, eu vou indo embora, está aqui o terreno, está aqui a igreja de vocês, está aqui a obra de vocês, e ainda falaria com as ovelhas, ó, e por favor, ninguém vem atrás de mim. Vocês estão percebendo que isso só vai acontecer com uma pessoa que vai trabalhar com essa gentileza, com essas perspectivas de amizade, de um bom relacionamento, de consideração, de você olhar às vezes para os seus amigos do ministério, para as pessoas que trabalham com elas, você diz, né, eu seria incapaz de fazer isso com essa pessoa, eu seria incapaz de fazer isso com esse meu irmão, com esse meu amigo. E eu imagino, irmãos, que Jesus, ele seria incapaz de trocar a sua equipe. Depois daquele tempo, não tinha outro não é com o Pedro mesmo, que eu gosto do Pedro. Então essas coisas que estão no meu coração, irmãos, não tem outro não, é o Adonias. Não, mas apareceu um cara lá em Lençóis, que ele bota para quebrar, não interessa se ele bota para quebrar, o que eu conheço há tempo é o Adonias, o que eu ando com ele há tempo é o Adonias. Tem um cara lá em Itatinga que está arrepiando, que está, não interessa, quem está caminhando lá há bastante tempo é o Edson, ele é amigo, eu confio nele. Não, lá em Avaré, surgiu alguém agora que arrebenta, vamos trocar. Não, quem está caminhando lá é o Joel, a gente é amigo, Deus trabalha dessa maneira, irmãos. Deus não trocou Abraão, não trocou Davi quando ele errou. Jesus não trocou os discípulos, não virou as costas para ninguém, porque são estes, eles são meus amigos. E eu não estou empenhado nisso, irmãos. Eu estou me esforçando por isso. Eu quero essa gentileza de Deus no meu coração. Tem pessoas que precisam da bola com a gente, mas se você quiser, eu quero continuar sendo teu amigo. Eu quero continuar sendo teu amigo. Os irmãos se lembram, há alguns anos atrás, lá em Botucatu, vou falar o nome dele aqui porque foi público, William Pinheiro, que é um obreiro que congrega lá em Botucatu. Ele está lá hoje, pode interpretar o William. Está na Vila Tática? William. Nós tivemos uma discussão muito feia. O William estava muito nervoso, e ele foi lá na igreja da Vila Tática. Nós, ele falou alto comigo, eu falei alto com ele. E aí, eu sabia, eu falei assim, meu Deus do céu, se a gente ficar desse jeito, e eu sendo pastor, vai ser difícil aí. Passou um pouquinho, nós estávamos numa reunião lá na Vila Tática, e ele estava lá. Eu não lembro que contexto de pregação que eu fiz, mas ele estava lá atrás. Eu falei, William, vem cá, quero te dar um abraço e quero dizer para você que da minha parte, se você quer ser meu amigo, quer caminhar comigo, olha, eu esqueço aquilo tudo, tá? Porque a igreja, irmãos, a igreja é um lugar assim, e a Bíblia veio, me abraçou, nós nos abraçamos. Então, eu fico olhando assim, nós muitas vezes deixamos algumas coisas perdurar, sabe, porque nós não entendemos esse lado gentil do Senhor, essa capacidade que Jesus tem de chegar tão lindo, mas eu não vou desprezar ninguém, vão me negar, mas eu não vou desprezar ninguém. E aí tem um fechamento aqui que eu acho interessante demais esse texto, é que, se os irmãos forem reparar, é que Jesus, ele começa esse texto dizendo que ele levou aqueles discípulos para aquele lugar para participar de um momento de oração com ele. E a gente percebe isso, irmãos, que quando a gente está orando de verdade,
quando a gente está buscando a Deus de verdade, é que nós vamos conseguir ser gentis assim como Jesus é. Jesus está ensinando para mim e para você nessa noite que a oração, ela sempre vai ser o melhor caminho para nós resolvermos as adversidades da nossa vida. Não é atacar os amigos, ferir os amigos, sair chutando todo mundo, não. Vá orar, e a oração, ela vai te ajudar até a preservar os seus amigos. Acho que eu já contei para os irmãos, né? Que uma vez eu fui pregar na igreja que o pastor Joel dirigia. Acho que eu já contei isso para vocês. O pastor Joel foi a primeira pessoa fora do Brasil para Cristo que me deu uma oportunidade para pregar. Primeiro, ele me chamou para pregar numa congregação que ele dirigia. E eu fui lá, e naquela noite, eu acredito que eu fui bem sucedido na pregação. E aí ele pegou o hábito de me chamar de vez em quando para pregar lá. E um dia, eu fui pregar numa congregação chamada Casas Próprias. E eu cheguei lá, né, se usava gravata de crochê ainda, preguei e tal, e eu naquela noite, eu não levei um lenço para enxugar o meu suor, eu não estava com uma roupa assim, combinando, e eu me lembro sim da pregação até sobre o que foi, e eu usei muitas expressões que hoje eu sempre falo com as pessoas, não falo isso, do tipo, vocês precisam, vocês e tal, preguei. E aí, terminou o culto, fui embora. Na terça-feira, eu sempre ia na casa do pastor Joel. Na terça-feira, chegava na volta das 6 horas, e a gente ficava das 6 às 7h15, geralmente conversando, às 7h15 ele ia no culto, eu ia embora, ia lá, aquela amizade com ele, e porque também ele sempre me dava uma janta, eu era sozinho, solteiro, né? De uma maneira, ele sempre me abençoou muito nessa. E eu fui na casa dele, e a gente sempre tivemos conversas bíblicas muito boas. E naquela terça-feira, eu confesso para os irmãos que eu fui na casa do pastor Joel, dentre outras coisas, eu queria ouvir os elogios por ter pregado sábado lá na igreja dele. Aí, nós jantamos e tal, conversando e tal. Aí depois o pastor Joel me fez a seguinte pergunta: Nando, você quer que eu te dou uns toques de algumas coisas da área da pregação? Assim, a pregação foi boa, foi bom, tal, mas algumas coisas que você pode melhorar. Eu achei que era coisa fácil de ouvir. Eu falei, não pode falar, Joel. Aí ele começou. Primeiro, você não levou um lenço para pregar, então você ficou suando demais, e tem um determinado lenço, fica repugnante. As pessoas te olhando para você com aquele suor escorrendo e tal. Não é bonito isso não dá um ar de que você é um camarada abençoado, não. Tá. Eu comecei a olhar e falei, já começou o diabo a entrar na história. Aí ele continuou e falou assim, olha, você hoje não foi feliz na roupa que você escolheu, né? Você estava com uma calça de uma cor, um paletó de outra cor, uma camisa de outra cor, uma gravata de outra cor. Então ele falou, toma cuidado com as roupas que você escolher quando você vai pregar, para você não estar chamando mais atenção pelo jeito que você está vestido do que por aquilo que você está pregando. Aí eu fiquei olhando assim, tá. Aí ele falou, tem mais. Eu falei, nossa, não capa não esse negócio aí. Você usou uma linguagem muito assim, olha como os profetas da Bíblia falam, nós erramos, nós pecamos, nós tal. E você falou com a igreja, vocês, dá a impressão que só os irmãos que precisam melhorar, e tal, você não precisa de nada, tal. Essa foi as 3 que eu lembro, irmãos. Mas assim, ele deve ter colocado uns 7 itens assim. E eu confesso para os irmãos que eu não vi a hora do Joel calar a boca para eu poder ir embora, porque eu já estava com raiva dele. E eu fui embora muito indignado. Eu já contei isso para ele já, muito bloqueado. E cheguei em casa, fiquei quase 2 semanas sem ir na casa dele.
E a gente se encontrava semanalmente, né, professor? Nós ficamos umas 2 semanas sem ir lá. Mas aí um dia a fome apertou. Estou brincando, não foi a fome não. Eu fiquei umas 2 semanas e me enchendo de razão. Do tipo, camarada é cabeça seca. Porque se ele fosse um pregador igual eu, avivado e tal, é porque gosta de dar estudo bíblico. Eu tinha todos os argumentos para dizer o seguinte: eu sou abençoado e ele não é. Até o dia que eu fui orar, irmão, sobre a situação. E aí de repente eu de joelhos, o Espírito Santo me perguntou assim: olha, o Joel te ama? Aí eu fiquei argumentando dentro de mim assim, e a única coisa que eu respondi foi o seguinte: ele me ama. Ele me ama. E o Espírito Santo me disse o seguinte: se você aceita a comida de quem te ama, se você aceita estar na casa de quem te ama, por que você não aceita a repreensão de quem te ama? O Joel te ama, ele só está querendo te ajudar. Volta lá na casa dele e vai conversar com ele, vai conviver com ele. Ele é teu amigo, ele é teu amigo. Foi nesse dia que eu aprendi assim, irmãos, que a Bíblia diz assim, que é bem melhor para a gente a repreensão aberta do que o amor encoberto. É bem melhor uma pessoa que chega para mim e me repreende e me ajuda, do que uma pessoa que passa a vida falando que me ama, mas não fala nada para mim. Passa a vida falando que me ama, mas está vendo eu me arrebentando e não me dá um toque. Não me chama a atenção, não conversa comigo. Está vendo que eu estou quebrando, que eu estou mudando, que eu estou ficando diferente, mas é incapaz de chegar para mim e dizer assim, nem que seja por uma parábola, como o Natan fez, e dizer: Davi, esse homem é você. E aí eu voltei lá e conversei com o pastor Joel. Falei: meu Joel, desculpa, eu fiquei sem vir uns dias na sua casa, por isso, tal. Ele falou comigo: eu percebi que você não gostou muito não das coisas que eu falei e tal. Eu falei: não, mas fique em paz. E eu fiquei bem. E aí eu perguntei para ele, falei: Joel, você tem alguma coisa aí, algum material que possa me ajudar mais nisso? E ele me deu um livro chamado Pregador Eficaz, que está comigo até hoje. Até hoje. Eu não devolvi ele para o Joel. Eu falei: não vou devolver nunca. Esse livro aqui para mim ele é um marco. Naquele livro, isso nós estávamos falando, é em 91, 92 mais ou menos. E aquele livro tem uma data. Ele é de 1982. Então tinha mais de 10 anos que o pastor Joel já tinha lido aquele livro e sabia aquelas coisas. E eu, que era novo convertido, estava discutindo com ele, estava confrontando, estava me achando. Então, meus irmãos, tem muitas coisas bonitas na Bíblia e na história do povo de Deus, que elas são feitas através da amizade. Essa galera do voo solo, do eu faço sozinho, essas pessoas que gostam de personificar a igreja como se fosse a propriedade dela, isso é uma coisa triste, irmão. Você pode reparar, todos os grandes líderes do Brasil, todos os grandes líderes do Brasil de outra época, eles tinham amigos. É engraçado, né? A maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus, não foi fundada aqui por um homem, foi fundada por um casal de amigos, né? Daniel Berg e Gunnar. É Paulo e Silas, é Elias e Eliseu, é Jesus e João Batista. Não, mas as pessoas de hoje, elas gostam de personificar. Eu sou o crescimento, eu sou. Agora, o nosso Deus, irmãos, é um Deus gentil e é um Deus amigo. É um Deus que gosta de compartilhar as coisas dele com seus amigos. Então foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração. Não sei se é uma reflexão, talvez é algum momento de desabafo, não sei, mas é o que eu pensei bastante essa semana.
Fala, Senhor, não deixa eu me tornar uma pessoa que só consegue lidar com o funcionário. Me ajuda a ser um camarada que gosta de fazer amizades, que gosta de lidar com pessoas amigas. Amém, irmãos? Amém. Uma coisa eu tenho certeza: o céu é um lugar que vai estar cheio de amigos de Deus. O céu é um lugar que vai estar cheio de amigos de Deus. Vamos nos colocar de pé? Você pode fazer 1 minuto de oração por essa pessoa que está do teu lado, abençoar a vida dela. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós oramos juntos, oramos uns pelos outros, oramos pedindo, Pai Santo, em nome de Jesus. Queremos, precisamos do teu poder manifesto sobre as nossas vidas. Precisamos da tua graça abundante sobre nós. Mas precisamos também, Senhor, dessas delicadezas, dessas gentilezas que o céu mostra sobre o Senhor. Todo-Poderoso, que lava os pés. Todo-Poderoso, que usa toalha, que usa bacia. Todo-Poderoso, que usa homens imperfeitos. O Todo-Poderoso, que perdoa quem nega, que anda junto, que entrega autoridade sobre a igreja para quem negou, para quem teve extrema dificuldade no momento das lutas. Nos ajuda, Senhor, a tratar melhor os nossos irmãos, a tratar melhor os nossos amigos, a sermos mais companheiros, meu Deus, daqueles que estão ao nosso redor, mais servos e menos chefes, Pai. No nome do teu santo e amado Filho Jesus, nos abençoa, Pai. Nos dá graça, Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus. Continua abençoando esta regional, Senhor. Continua abençoando a vida do pastor Joel. Continua dando graça ao teu filho em tudo, Pai Santo. Oramos e te agradecemos no nome maravilhoso do teu filho Jesus. Amém, e amém, e amém. E um abraço carinhoso dessa pessoa que está perto de você. Olha, diga para ele: eu quero ser teu amigo, eu quero que você seja meu amigo. Aleluia. Glória a Deus. Seja gentil. Dê um sorriso. Glória a Deus. Abençoados nessa noite, queridos irmãos. Amém. Só um momentinho para a gente ver. Glória a Deus. Graças a Deus. Está marcando ali, irmãos, 22 horas e 1 minuto de relógio. Eu pedi ao pastor Donias, 19 pontos, independente do número de presença. Irmão, um trabalho feito com responsabilidade, com seriedade, coisa linda, né? É muito triste, irmãos, quando a gente chega, alguém chega para nós e fala assim: eu não gosto de protocolo, eu não participo de reunião, eu não apresento relatório, eu não obedeço o homem, eu obedeço a Deus. E por aí vai. A gente ouve isso daí e nem pergunta, as pessoas vêm falando para a gente. Mas graças a Deus, irmãos, que aqui nesta noite está um povo lindo. Vamos
estou cortejando, irmãos. Porque se a igreja for maltratada ou bajulada, nenhum desses dois extremos dá certo. A senhora que eu chego lá em Avaré, fala assim, irmãos, hoje eu vou elogiar os irmãos. Elogio. Então eu chego lá e falo assim, irmãos, hoje eu vou repreender os irmãos. E repreendo. E aceito também. E aceito também. Eu preciso ser. Então, isso é verdade. Então nós temos aqui hoje a história. Deus, irmãos, é grande demais. A gente assiste o que Deus faz através do meio de nós. A gente ouve o que Deus fala por meio de nós. E nós vemos Deus fazendo a história nessa noite. A história da igreja. Que lindo, irmãos. Que momento lindo. Um momento lindo. Só quero te dizer uma coisa para a gente encerrar. Olha, ouvimos um ministério de louvor aqui. Não adianta, irmãos. Uma pessoa que pega o microfone e cantar um hino e o outro que está do lado cantar outro. Não dá certo. Não adianta um cantar ritmo lento e o outro cantar ritmo acelerado. Não adianta, sabe, cantar errado, cantar no ritmo errado. Precisa ver o que o regente está fazendo e aprender ali o regente. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso regente. Ele é o rei. O rei é o que rege. Irmão, sabe, a obsessão da minha vida deve ser olhar para a mão de Jesus, para a batuta que está na mão dele e andar no ritmo dele, na música dele, no compasso dele. Eu buscar, eu posso até errar, mas Deus está vendo, ele está tentando acertar. Ele é inexperiente, é imaturo, é inocente, é ingênuo, mas ele está tentando acertar. Melhor do que ele dar de ombro, virar as costas e falar, deixa comigo que eu sei o que eu faço. E aí vai fazer um reino próprio. Nossa, que loucura, irmãos! Deus deixou homens chegar no topo. Stalin chegou no topo, mas virou carniça do mesmo jeito. Não adianta, o sucesso é a gente entender o que o regente quer, não fazer um reino próprio. Sabe, que bagunça que vira orquestra, se tem lá um regente e eu quero fazer outra orquestra no meio, outro regente no meio. Não dá certo. Eu digo assim, sabe, de tudo quanto fizer, prosperará. Qual que é a nossa vitória, irmãos? Ver o que o regente quer e se esforçar para atender a regência do Rei Jesus. Que Deus nos dê, irmãos, esta graça. Então hoje nós atendemos a regência do Rei. Ouvimos os avisos, confraternizamos, demonstramos a nossa boa vontade, ouvimos a palavra de Deus e vamos caminhar um pouco mais para a glória do Senhor nosso Deus. Irmãos, da minha parte, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Orlando, coordenador de superintendência. Obrigado, membro do Conselho Apostólico, um homem da superintendência, um homem da convenção, um homem do conselho. Obrigado, pastor Agonias. Obrigado, pastor Jezero. Obrigado a todos esses lindos dirigentes que estavam aqui. Pastor Lisandro, olha o seu nome aqui, pastor Lisandro. Deus abençoe. Puxa vida, quanto que o irmão enriqueceu, nosso respeito, nosso carinho pelo irmão, superintendente, esteve aqui conosco. Eu não vou chamar a mão aqui porque vou atrapalhar seu serviço aí, mas receba pelo nosso coração, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos retornar para os nossos bairros agora, abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu quero a oração da igreja. Quem mais quer oração? Amém. Vamos ficar de pé. Então vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Oremos então, Deus abençoe o pastor Tobias, mãe Adriana, família, nossos anfitriãos. Que bonito. Tudo preparadinho, água, a igreja enfeitada, o lava-show, o som. Parabéns, pastor Tobias. Um excelente anfitrião. Recepção afora, local para estacionamento.
Não podemos reclamar nada, seria uma injustiça, um pecado. Glória a Deus por isso. Mãe Joana, cadê a mãe Joana? Ô mãe Joana, agradecer a senhora, tá bom? A honra da senhora é da senhora. Deus abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado por essa oportunidade tão feliz de estarmos aqui, Senhor, não tentando fazer uma orquestra diferente, Senhor. Não tentando, Deus, fazer, Senhor, um ritmo diferente, mas aceitando, Senhor, a regência do Senhor. Obrigado, Senhor, porque como nós ouvimos nessa noite, o Senhor sabia que nós falharíamos. O Senhor conhece o nosso íntimo, as nossas entranhas. Senhor, mas o Senhor não nos expõe, o Senhor nos perdoa. A graça e a misericórdia é abundante, Senhor, sobre nossa vida, Senhor, a todo tempo. Obrigado porque o Senhor sabia que nós falharíamos, mas o Senhor continua acreditando, perdoando, investindo em nós e nos ajudando. Abençoa, Senhor, toda esta liderança. Abençoa, Senhor, as novas lideranças. Abençoa, Senhor, as que se foram. Senhor, as que, Senhor, estão trabalhando. Abençoa ricamente todo o nosso trabalho. Senhor, que possamos trabalhar, meu Deus, a cada dia para ver, Senhor, as bênçãos acontecendo nos trabalhos ordinários da igreja, nos trabalhos simples da igreja. Não temos sempre, Senhor, grandes momentos como estes, mas que lá, Senhor, na simplicidade da igreja, possamos ver a tua bênção e a tua graça acontecer. Obrigado, Deus, pelo teu favor. Nós reconhecemos ao Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração. Abençoa o nosso presidente, Senhor, pastor Benjamin. Sustenta, Senhor, o teu servo nesta missão, Senhor, árdua de conduzir a igreja em São Paulo, no Brasil, e as igrejas missionárias no exterior. Nós te louvamos pela vida do nosso presidente, pela convenção, pelo conselho e por todo o trabalho que ele vem realizando. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos por tudo isso. Leva, Senhor, as tuas ovelhinhas na tua paz. Guarda, Senhor, os perigos, livra-nos do mal. Todos possam, Senhor, chegar em paz em casa e ter uma noite reparadora de descanso e de repouso. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos concedeu, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pastor, vem, por favor. Levante sua mão direita. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Espírito Santo, permaneça sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Nos pedimos dizendo a paz do Senhor Jesus. Não saia sem um abraço carinhoso.